Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, versículo do 30 ao versículo 44, será a porção da palavra do Senhor nesta noite, meus irmãos. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, um episódio conhecido de muitos. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os que viram partir e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Oremos novamente, irmãos. Senhor Deus, eis-nos aqui diante da Tua santa, inerrante e infalível palavra. O nosso Senhor Jesus Cristo. Não depende de nós a compreensão, Senhor. Depende do Teu Santo Espírito, e nós rogamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para a compreensão da Tua palavra, Senhor. Fala conosco e nos ensina, Senhor, e nos mostra quão bondosa tem sido a Tua mão sobre as nossas vidas. No nosso Senhor Jesus, rogamos para que a Tua palavra seja aplicada firme para a mudança e vivificação da Tua Santa Igreja que se encontra reunida neste local, nesta noite. Oramos e esperamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a história de Antônio. Certa vez, Antônio era um servo de Deus. Antônio precisou trocar de emprego, precisou buscar novos ares. E a jornada não era nada fácil. Antônio era um homem casado, era um homem que ia para a igreja, era um homem que tinha filhos. E como padrão de hoje da nossa sociedade, tinha 2 filhos. Antônio tinha um emprego, Antônio tinha bens, um emprego consolidado,
um emprego que lhe deu uma situação da autêntica família brasileira. Emprego bom, casa, carro e 2 filhos. É o que a nossa sociedade costuma dizer. Além de todas essas características, Antônio tinha uma vida confortável. Tinha tudo o que ele queria. Bastava ir no caixa eletrônico e tirar o dinheiro para aquilo que ele precisava. Mas ele precisou mudar de trabalho e o seu último emprego tinha lhe dado uma boa quantia em recursos financeiros para que ele pudesse viver vários meses sem preocupação e sem mudar o seu padrão de vida. Por ter uma certa experiência profissional na sua área, Antônio confiou nos próprios talentos, confiou nos próprios recursos. Antônio entendia que, por já conhecer muito da sua área, ele não precisaria de muito trabalho para conseguir outra ocupação. Mas a verdade é que se passaram 2, 3, 6, 12 meses e Antônio não conseguia um trabalho. Aqueles recursos que haviam acumulado foi esvaziando e Antônio começou a perceber que o dinheiro não dá em árvore. Na sua luta diária, Antônio continuava trabalhando, continuava buscando trabalho, mas parecia que cada vez que quanto mais ele trabalhava, menos ele arrecadava. E aquilo que ele arrecadava, parecia que ele colocava dentro de um saquetel furado, uma bolsa com um buraco, e ele não via o dinheiro. Antônio passou meses no deserto, mas continuava sendo um crente. Antônio continuava indo para a igreja. As coisas apertaram de tal forma que Antônio precisou vender o carro, Antônio precisou vender a casa, Antônio precisou se desfazer de todos aqueles bens que ele possuía e que ele tanto era apegado. Após meses, Antônio estava emocionalmente abalado, espiritualmente abatido, fisicamente cansado. E mesmo sem entender, Antônio continuava confiando no seu Senhor e no Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o que fazer quando necessitamos de provisão emocional, espiritual e até mesmo física, o pão nosso de cada dia? O texto dessa noite responde amorosamente essas questões. Por isso que o tema do sermão de hoje é bondosa provisão. E nós temos 3 pontos. A provisão emocional, do versículo 20 ao versículo 32. O segundo ponto é a provisão espiritual, versículo 33 e 34. E do 35 ao 44, até o final, nós temos a provisão física. Temos aqui provisão emocional, provisão espiritual e a provisão física. Olhando para o nosso texto, o versículo 30 do nosso capítulo 6 diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Irmãos, voltando um pouquinho o nosso texto aí no versículo 7 do capítulo 6, as instruções para os 12, Marcos escreve que chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Esses discípulos, esses irmãos que estavam ali, os apóstolos, eles foram enviados para pregar as boas novas por várias cidades. Durante esse período, muitas coisas aconteceram. O capítulo 6, versículo 30, nos mostra o relato de tudo o que aconteceu naquela missão. Muitos meses se passaram. A gente tem anteriormente a morte de João Batista, mas isso não aconteceu do dia para a noite. Os irmãos foram enviados. E o Senhor Jesus nos mostra, e Marcos nos mostra, que quando eles voltaram à presença do Senhor Jesus, eles relataram tudo quanto havia sido feito. E essa palavra aqui, irmãos, é de um grupo que voltou de uma missão e que estava extasiado. Eles estavam repletos de alegria,
doido para contar o que aconteceu e como foi. Imagina só, a gente aqui na IPB Mindu envia de 2 em 2 lá para São Gabriel da Cachoeira. Uma cidade bonita, bem aqui perto. A Starlink funciona para pregar a palavra. Quando voltar, a gente volta cheio de história. São Gabriel da Cachoeira, existe mais de 30 idiomas indígenas que a gente pode aprender numa viagem missionária. E eles falam no meio da cidade sobre isso. Então, quando eles voltaram extasiados para dizer muitas coisas. Eles trabalharam arduamente para que o evangelho fosse aplicado e ensinado. Mas o Senhor Jesus lhes passou uma ordem. Ele disse no versículo 31, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Meus irmãos, esse grupo, ele não tinha tempo nem para comer. Eles estavam ativamente no trabalho. E aqui, irmãos, para quem já trabalhou intensamente, para quem não tira férias há uns 5 anos, sabe o que é cansaço. A gente se cansa quando a gente desenvolve qualquer atividade. Atividade intensa, ela exige da gente um esforço físico, mas ela também abala emocionalmente. E o Senhor Jesus, ele não manda ir trabalhar novamente. Ele fala, vamos descansar? Vamos repousar um pouco? Essa viagem tinha sido exausta. Esse tempo tinha passado. Eles trabalharam sem descanso, sem tirar férias. Cumpriram todas as obrigações do ministério ou dessa ação missionária. Ou seja, eles estavam cansados. E, irmãos, trabalhar no ministério cansa. E muito. Qualquer atividade que a gente se comprometa a desenvolver vai exigir da gente tempo, esforço, pensamento, articular ideias para que aquilo aconteça de maneira que agrade ao Senhor. Mesmo Cristo, por causa da sua natureza humana e do grande fardo que tomou sobre si, ele teve períodos de retiro. Capítulo 1, versículo 35, diz, de Marcos, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Irmãos, o lugar deserto é um lugar para descansar. Os irmãos têm descansado? Ou têm trabalhado com o famoso workaholic, direto? O descanso é necessário. O Senhor Jesus conhecia muito bem as necessidades dos discípulos. E Ele os convidou. Vamos para o retiro? Vamos descansar? O que tornou a necessidade de descanso ainda mais urgente, meus irmãos, foi o fato de que aquela multidão, que era numerosa, diz o texto, demandava atenção. Constantemente indo e vindo, estava tornando até mesmo as refeições impossíveis. Eu não sei vocês, mas eu já fiquei muito sem almoçar. Sabe aquela história de tá muito trabalho, a gente deixa para depois? Principalmente quem ocupa cargo de liderança. Porque durante o expediente do trabalho você está com todo mundo. Aí você usa o horário do almoço para fazer as suas coisas que não deu tempo. Aí ou você faz na hora do almoço ou você faz depois do expediente. Normalmente funciona desse jeito. E você não tem tempo nem para comer. Não dá tempo. Eles não tinham tempo para comer. É por isso que o Senhor Jesus diz, a sós, vamos sozinho, mais ninguém, vamos para um lugar quieto. O verso 32 reforça essa ideia de um lugar solitário. Percebam que no versículo 31, lugar deserto. No versículo 32, então foram sós no barco para um lugar solitário. Qual é o seu cantinho de descanso?
É importante ter, irmãos, um lugar que você saia para desplugar, sem celular. Porque se o celular for junto, não tem descanso. E hoje em dia, o celular faz parte do corpo humano, infelizmente. Um lugar solitário para descansar, fazer isso com intenção de descansar. Vamos sair de férias, mas eu vou levar o meu notebook comigo, porque vai que eu preciso desenvolver alguma atividade para algum cliente. Lá nas férias eu continuo fazendo. Muitos fazem isso. A gente não para de fato. O nosso Senhor Jesus aqui nos ensina sobre essa necessidade de descanso. Momento de parar tudo que está fazendo. E, irmãos, muitas vezes a gente posterga isso, anula isso e não tira as nossas férias, porque a gente não tem dinheiro. Aí a saúde vai pedir a conta. Ela vai chegar. Aí você vai ter que tirar férias forçadas. O Senhor Jesus mostra que é necessário repouso, é necessário descanso total das nossas atividades. O Senhor Jesus estava provendo emocionalmente na vida desses discípulos. Se as nossas atividades e os nossos compromissos têm nos tirado a obrigação de cuidar da nossa saúde, meus irmãos, alguma coisa precisa ser mudado. E é urgentemente. Em dias de WhatsApp, tudo é urgente, tudo é importante. Precisamos saber o momento de parar, descansar. E, irmãos, é o texto que diz isso. A necessidade de descanso. Eles haviam trabalhado. Nós somos assim, irmãos. Nós trabalhamos diariamente, cada um nas suas atividades. E há quem diga que dona de casa não trabalha. E é quem mais trabalha. Dona de casa também precisa de um momento de descanso. Todos nós precisamos de um momento de descanso. Nossas atividades precisam sim ser administradas. Se a gente não fizer isso, irmãos, ficaremos abalados. Ficaremos emocionalmente abatidos. A irritação, ela fica notória. É o momento de parar. Irmãos, isso o cônjuge consegue perceber, mas amigos mais próximos também. Às vezes a pergunta é: irmão, há quanto tempo você não tira férias? O quê? Férias? O que é isso? Então eu já sei o que o irmão precisa de. Não tem como. Preciso trabalhar, tem que produzir, não dá. Se eu sair de férias, vão ocupar o meu espaço. E a gente não descansa no Senhor que provê todas as coisas. Os discípulos haviam se dedicado ao trabalho para o reino, mas eles precisavam de descanso. Nós precisamos de descanso. E o espírito também necessita de alimento, nutrição, como nós falamos hoje aqui de manhã. É por isso que nós chegamos ao nosso segundo ponto. Além da provisão emocional, temos a provisão espiritual. Versículo 33 e versículo 34 nos diz: muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao embarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Abramos em Lucas 9, por gentileza. Lucas, capítulo 9, versículo 11. Percebam, Lucas 9, 11. Olha o que o Senhor Jesus fez. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as
falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Meus irmãos, ele começou a falar sobre o reino de Deus. Aquele povo que estava como ovelhas que não tem pastor, eles estavam sendo oprimidos naquela época pelo Império Romano. Eles estavam sofrendo, eles esperavam a chegada do Messias. Todas aquelas regiões ouviam falar do Senhor Jesus, o que ele estava fazendo, o que ele estava curando, o que estava acontecendo. Herodes já sabia o que estava acontecendo e não estava nada satisfeito, mandou matar João Batista. Depois ele viu os acontecimentos e ele queria saber, esse aí que está pregando por aí, será que é João Batista que ressuscitou? O rei estava incomodado, todas as coisas estavam acontecendo, a rádio funcionava bem. E aí, o Senhor Jesus começa a ensinar sobre o reino. O Senhor Jesus aqui substituiu o constante temor pela coragem. Ele estava falando sobre isso em Lucas 11. O Senhor Jesus pregando, falando sobre o reino, falando da palavra de Deus. Ele estava substituindo a tristeza pela alegria. Ele estava encorajando, curando. As trevas espirituais estavam sendo expulsas. O Senhor Jesus, ele tinha uma compaixão por todos aqueles. O Senhor Jesus ensinava a humildade, combatia os fariseus. O Senhor Jesus, em Marcos 7, nos diz: você deve, pelo verdadeiramente cristão, falar: eu confio no Senhor Deus. O Senhor Jesus estava ensinando, falando para todo aquele povo das boas novas, do Evangelho do Senhor. Uma vez estabelecido o reino ou o reinado de Deus nos corações e nas vidas, tudo experimenta uma mudança radical. Quando nós ouvimos das boas novas do Senhor Jesus, tudo é para ser transformado. Precisamos ouvir da palavra de Deus para que haja uma mudança nas nossas vidas. Irmãos, não é coaching que vai mudar as nossas vidas. Quem muda a vida de um crente é a própria palavra, é o próprio Senhor. Nós buscamos caminhos, subterfúgios que fogem da palavra de Deus. O mundo é transtornado pela palavra de Deus. E nós lemos isso em Atos, capítulo 17, versículo 6. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando estamos espiritualmente abatidos, nós precisamos buscar Cristo, irmãos. É a pessoa do Senhor Jesus. Estou cansado, abatido. O que eu faço? É a pessoa de Cristo, irmãos. Orar e trabalhar também. O povo estava recebendo as boas novas e eles estavam recebendo da bondosa provisão espiritual. Irmãos, os sermões normalmente possuem títulos, são separados em partes. Cada parte tem uma estrutura. A gente busca colocar nomes que é para facilitar o entendimento da igreja. Os slides que nós colocamos aqui, com Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 44, é para que a gente possa entender e compreender e absorver pelo menos o texto bíblico que durante a semana nós deveremos meditar. Aqui não é o suficiente, irmãos. É necessário o estudo constante da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar espiritualmente, não somente aos domingos, mas todos os dias da semana. Isso está sendo falado, isso está sendo martelado. Irmãos, sem a palavra, a gente desfalece, a gente sofre, a gente padece, a gente se afasta de Deus. A
a bondosa provisão é dada aqui. O versículo 33 e 34 mostra Cristo não só curando, ele estava ensinando aquele povo. E percebam que no versículo 34, a palavra que Marcos usa é que o Senhor Jesus se compadeceu. Compaixão. É olhar e ao invés de dizer, vocês só querem comida e cura, ele se compadece. É o verdadeiro pastor que ama as ovelhas, que quer cuidar. O pastor que nós devemos nos espelhar. Mas o nosso coração endurecido muitas vezes não deixa isso acontecer. A gente olha e quer martelar, quer criticar, quer expulsar, quer repreender. O abraço fraterno é o que o Senhor Jesus faz com cada um de nós, todos os dias, ainda que a gente erre. Ele se compadeceu e passou a ensinar-lhes muitas coisas. O Senhor Jesus entrega a provisão espiritual. Mas Cristo também apresenta a terceira provisão desta noite. Nosso terceiro ponto é a provisão física, provisão emocional, provisão espiritual, e aqui nós temos do versículo 35 até o final, 44, a provisão física. Em declinando, olhando para o texto, Marcos 6,35, em declinando à tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. No versículo 35 ao 38, nós temos aqui um interessante ensino. Devemos conhecer o que temos em mãos. Às vezes a gente não sabe o que tem na nossa despensa. A gente não sabe quais são os recursos que nós possuímos. O Senhor Jesus pergunta, quantos pães vocês têm aí? Irmãos, era o Senhor Jesus. Ele sabia. Mas ele estimulou os discípulos a irem lá olhar. O que a gente tem aí? O que tem para preparar? Quanto você tem? O que você tem? Muitas vezes a gente nem sabe o que a gente tem. E aqui, irmãos, eu não estou falando só de comida na despensa. Não estou falando só de recursos financeiros na conta bancária. Esse a gente controla muito mais de perto. Mas quanto você tem de talentos, de dons? O que você sabe fazer? Coisas que você assim, não, isso aí eu acho que eu posso ajudar, eu posso desenvolver isso. Às vezes, a gente, com a nossa juventude, de 20 anos de idade, diz assim, eu não sei nada para fazer, não consigo ajudar na igreja em nada. Claro que consegue. Mas a gente não quer usar. Às vezes a gente tem dons e a gente nem sabe. E aí faz parte da liderança da igreja identificar os dons da igreja e desenvolver esses dons para que sejam usados para o reino do Senhor. Irmãos, precisamos saber o que nós temos. Ok, eu tenho isso, entregue ao Senhor. Disponha para o serviço do reino. Não guarde para si. Muitas vezes a gente guarda para a gente. Mantém-se de maneira egoísta. O Senhor Deus nos revelou e nos entregou o precioso tesouro do Evangelho. E a gente não fala. A gente guarda.
irmãos com habilidades que não são usadas para o reino, são guardadas. E, irmãos, quando eu digo reinos, não é só aqui dentro da igreja, porque nós somos cristãos lá fora também. O Senhor nos chama para servir a Cristo, não somente aqui dentro, mas nas nossas atividades lá fora. Quais são os dons que você tem? Tens somente poucos talentos para servir ao Senhor? Entregue a Ele. Se disponha a desenvolver as atividades. A verdade, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos alcançar um padrão X para poder fazer. E nessa espera, a gente nunca faz nada. Somente quando eu aprender a tocar exatamente igual a Sebastian Bach é que eu vou sentar ali para tocar aquele violão. Enquanto eu não tocar igual, eu vou ficar esperando. Sirva, irmãos. Precisamos responder, mas a gente diz, hoje não, falta isso, não sei o que fazer, estou me preparando, quem sabe no próximo domingo. Devemos reconhecer os dons que o Senhor Deus tem nos dado. O Senhor Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? E eles respondem, 5 pães e 2 peixes. O versículo 39 ao 41 nos ensina outra coisa, que devemos planejar as nossas ações. Percebam o que o Senhor Jesus faz, versículo 39. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus está lembrando o conselho que o profeta Moisés recebeu de Jetro, seu sogro, lá em Êxodo, capítulo 18, os irmãos podem ler depois, versículo 17 ao 22, nos diz que procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, de 100 e de 50 e chefes de 10. Irmãos, todos os domingos nos reunimos aqui no nosso espaço de convivência para cantar parabéns, comemorar chá de bebê, chá de panela, às vezes sem comemorar nada, mas só para se reunir. Entramos em comunhão e se ficar bagunçado, as coisas não funcionam. Precisamos de organização e muitas vezes a gente pede isso. Primeiro as crianças e os visitantes, depois as mulheres e os homens, se sobrar, eles também serão servidos. Mas às vezes a gente esquece disso. Aí as coisas ficam bagunçadas. E isso incomoda. E eu sei que incomoda todo mundo. A desorganização não faz parte da nossa vida, ou pelo menos não deveria fazer. O Senhor Deus criou todas as coisas de maneira organizada. Ordem. Aquela multidão precisava ser alimentada. E para que não houvesse um alvoroço nessa distribuição, o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos nos planejar. Parece que tem gente que é inimigo do planejamento. Como é que você vai fazer? Jeito que der. Irmãos, precisamos planejar. E percebam, essa multidão que queria comida, é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes que nós temos aqui o relato de Marcos. Eles estavam interessados, mas no meio daquela multidão, e eu vou já falar quantas pessoas tinham ali mais ou menos, o Senhor Jesus pede para organizar as coisas. Peraí, vamos organizar. Não basta conhecer o que nós temos, irmãos, nós temos que planejar como nós iremos usar esses dons e esses talentos.
Então eu preciso saber o que eu tenho em mãos e eu preciso organizar a maneira de aplicação desses recursos. E muitas vezes, quando nós planejamos, nós fazemos planos, nós não colocamos diante de Deus. Nós fazemos o projeto perfeito. Abertura da minha empresa vai dar certo. Basta fazer isso. E a gente se afasta de Deus. Senhor Deus, é da tua vontade? E o Senhor Deus quer saber de todas as coisas das nossas vidas. O alimento que é preparado todos os dias na nossa casa. Eu não sei se os irmãos possuem isso, mas a habilidade de pessoas que conseguem preparar um prato de comida diversificado com os mesmos ingredientes. Isso são habilidades, são dons usados. Você pode fazer um frango cozido, um frango assado de panela, um frango churrasco de frango. É o mesmo prato. Mas você muda a maneira do uso desses talentos. Você planeja. Lá em casa até a abóbora ficou gostoso nessas coisas. A maneira como você desenvolve os pratos, usando os talentos, os dons da melhor forma, colocando diante do Senhor. Às vezes nós caímos na falha da soberba e julgamos não precisar de orientação. Eu sei fazer, eu consigo. Ou então descartamos conselhos que muitas vezes são lícitos e bons, só porque nós não concordamos. É o momento de você sair desse trabalho? É o momento de você fazer essa mudança? O que os mais velhos, os presbíteros, têm a falar sobre esse assunto? Não, eu não concordo com eles. Aí a gente se enche de si. Saber o que tem em mãos, planejar como devemos usar e valorizar, preservar e reconhecer a ação do Senhor em nossas vidas. É o que nós devemos fazer do versículo 42 a 44, valorizando, preservando e reconhecendo as provisões. Versículo 42 diz que todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 homens. E essa palavra homens aqui, meus irmãos, no original, não é homem, o ser masculino. Eram os chefes de famílias. Ou seja, havia pelo menos aqui 15 a 20 mil pessoas se alimentando de 5 pães e 2 peixinhos. O milagre estava consumado. Aquela multidão inteira estava alimentada. E a palavra no original para fartaram, ela significa saciar, satisfazer com alimento, nutrir e engordar. Comeram até ficar pesado. Se saciaram. O Senhor Jesus alimentou fisicamente aquela multidão. Mateus 14, 21 fala sobre o mesmo texto, dizendo que mulheres e crianças também comeram. Aqui, meus irmãos, o Senhor ensina que Ele provê todas as coisas. Ele nos dá a provisão emocional, a provisão espiritual, e Ele também nos concede a provisão física. Um texto que normalmente nós conhecemos somente como a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas no finalzinho, é preciso destacar que o Senhor Jesus nos ensina a não desperdiçar a provisão que recebemos. Irmãos, percebam uma coisa muito importante. Onde há fartura, há desperdício. Onde há fartura, há desperdício.
Em um determinado momento, alguns anos atrás, eu fiz uma obra no shopping da Ponta Negra. E no shopping Ponta Negra, a obra só pode ser executada pela parte da noite. Então começa de 10 da noite e vai até as 6 da manhã. Esse é o horário que se trabalha normalmente dentro do shopping. E por volta das 11 horas da noite, meia-noite, os trabalhadores da praça de alimentação começam a descer com os restos de comida. E a obra que eu estava desenvolvendo era bem na doca da saída da praça de alimentação deles. E ficam vários caminhões, vários cestos de entulho, recolhendo essas comidas. Irmãos, o que há de caixa de entulho com comida? Comida não é brincadeira. Todas as noites, o desperdício. E isso de domingo a domingo. Porque na segunda-feira, que é para ter um movimento mais baixo, a quantidade de comida, ela é de assustar. O desperdício, meus irmãos, ele é presente. É só você se fartar de alguma comida e o prato vai para o lixo. Isso acontece, irmãos. Mas o desperdício não é somente de comida. Nós desperdiçamos energia. Ar-condicionado ligado. Não sei se vocês já ouviram, desliga a luz. Eu avisei para desligar a luz. Tem lugar que está até uma plaquinha. Nós desperdiçamos água, irmãos. O fato de nós vivermos num país onde a água potável é abundante nos leva ao desperdício. Ruas e ruas com aquele córrego de água limpa. Isso é comum na nossa cidade. Desperdiçamos água. E a gente não faz nada. Desperdiçamos combustível, irmãos. Alguns hoje com mais cuidado, né? Afinal, a gasolina é um pouco mais caro. Mas nós desperdiçamos combustível. Hoje em dia, representação da ostentação, né? É o combustível lá cheinho. Desperdiçamos, meus irmãos, alimento. E desperdiçamos aquilo que nós nunca mais poderemos recuperar: o tempo. Não remimos o tempo como deveríamos. Usamos de maneira que não deveria. O desperdício ele é frequente nas nossas vidas. O Senhor Jesus diz aqui: guarda no cesto. Ele ensina, meus irmãos, que nós devemos confiar nele, guardar e não desperdiçar. A provisão vem do próprio Senhor. Não esqueçamos isso. A multiplicação dos pães, o cuidado com aqueles discípulos, a palavra de Deus entregue, provendo e alimentando espiritualmente. Tudo isso são ensinos desse texto nesta noite. Partindo para a nossa conclusão, lembram do Antônio, lá do início? Servo do Senhor? Depois de todos esses anos que Antônio passou, emocionalmente abalado, espiritualmente abatido, fisicamente cansado, nunca faltou na vida de Antônio, porque o Senhor Deus proveu todos os dias na vida dele, porque foi em Cristo que ele foi emocionalmente restaurado, foi em Cristo que ele foi espiritualmente fortalecido e foi em Cristo que ele foi fisicamente suprido. Como aplicação, em primeiro lugar, o Senhor Jesus nos mostra aqui, diz o texto, que ele teve compaixão. Irmãos, devemos agir como o nosso Senhor Jesus, tendo compaixão pelos necessitados. O Senhor Jesus teve uma profunda compaixão pelas necessidades físicas e espirituais daquela grande multidão de 15 mil pessoas, pelo menos. Ele ensinou, ele alimentou, ele cuidou. Do mesmo jeito devemos cuidar, irmãos. Devemos ser sensíveis às necessidades dos outros. E devemos estar dispostos a ajudar de maneira prática. O Senhor Jesus aqui agiu dessa maneira. Em segundo lugar, meus irmãos, confiança em Deus para a provisão.
Os discípulos estavam preocupados. Eu não comentei aqui, mas eles perguntaram se nós iremos comprar 200 denários. Um denário, meus irmãos, custava um dia de trabalho. Se a gente contar R$100 aí como a diária de alguém, 150, era de 10 a 15 mil reais. Era o que eles precisavam. E o Senhor Jesus alimentou toda aquela multidão. Precisamos confiar em Deus na provisão. Os discípulos estavam preocupados. Mas o Senhor Deus pode multiplicar o pouco que nós temos. A farinha e o azeite nunca faltou lá na casa da viúva. E nunca vai faltar na casa de um servo de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, organização e ordem. O Senhor Deus organizou todo mundo, planejou. Faça o planejamento, se organize. Há dificuldades financeiras? Isso existe, isso é presente. Coloque na ponta do lápis, monte uma planilha, pergunte, busque, se organize, saiba quanto é o montante daquele problema. Se organize para isso. Organização é fundamental, planejar é necessário. Em quarto lugar, meus irmãos, em dias de venha a mim, o Senhor é quem tem que, vocês é que tem que me servir. Aqui nós vimos que o nosso Senhor Jesus é quem está servindo. Irmãos, toda liderança tem que ser servil. Aquele que é líder precisa ser o primeiro, colocando as suas necessidades à frente das próprias necessidades. E por fim, o Senhor Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar. Não percam a oportunidade de ensinar a todo momento. Era uma situação de fome, de pessoas necessitadas, e naquele momento ele ensinou aqueles discípulos, ele ensinou a nós, ele está ensinando a Igreja Presbiteriana do Brasil Mindu nesta noite. A ele, pois, a glória. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos no nosso Senhor Jesus por tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por tua provisão em nossas vidas. Obrigado por teu cuidado, Senhor Deus. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Pai bondoso, ajuda-nos a planejar, Senhor, as nossas vidas, as nossas atividades, as nossas tarefas. Senhor Deus, por amor do teu santo nome, fortalece o nosso espírito, vivifica a tua igreja, enche-nos, Pai, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Cristo, teu Filho, Pai, nosso Redentor. Mais de Cristo, Senhor, queremos ter e receber do teu ensino, para a glória do teu santo nome, em Cristo nosso Senhor. Amém.